Irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Maria Aparecida, sou missionária para a honra e glória do Senhor. Estou aqui nessa manhã para deixar uma palavra, né? Eu comecei a live, só que ela foi cortada, porque a minha internet tá com problema aqui, né? E eu vou desde já falar aqui a palavra, e nós vamos escutando aqui o louvor e falando a palavra, porque eu já louvei o louvor, que é fidelidade, né? Eu já louvei o louvor, e aí eu não vou estar louvando ele agora, porque senão o aplicativo aqui vai sair de novo, e aí vai ficar muito pouco tempo, né, para a palavra. Então nós vamos aqui Nós vamos aqui já estar adorando o Senhor e já deixando a palavra, né? Porque a palavra hoje, irmãos, ela é bem forte. Nós já nos ungimos, né? Nós já ungimos e já estamos na palavra, né? E vamos ler então, primeiramente, para começar a palavra, vamos lá em Salmos de número 21, né? Que foi que o Espírito Santo falou comigo agora. E número 21, vamos ver, né? Porque a palavra flui da nossa boca. Davi louva a Deus pela vitória. Olha que veio. A palavra fluiu na minha boca, porque é o Espírito Santo que flui, né? Eu ia falar o versículo 21, né? E aí fluiu da minha boca. O rei se alegra em tua força. O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação. Grandemente se regozija. Cumprisse-lhe o desejo do seu coração. Não desatendestes as súplicas dos seus lábios, pois o proveis as bênçãos de bondade, pois a sua cabeça uma coroa de ouro fino. Vide te pediu, olha, deste mesma largura de dias, para sempre, eternamente. Grande é a sua glória, pela sua salvação de honra e de majestade. Revestistes, pois a abençoastes para sempre, tu enches de regozijo com a tua face, porque o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos. Eita, aleluia! E a tua mão direita alcançará aqueles que te aborrecem. Tu os farás como um forno aceso. Quanto te manifestares, o Senhor os devorará a sua indignação, e o fogo o consumirá. Seu fruto destruirás, e a terra da terra, e a sua descendência dentre os filhos dos homens, porque intentaram o mal contra ti, maquinaram um árduo, mas não prevalecerão, por tu lhes farás voltar as costas, e com as tuas flechas postas nas cordas lhe apontarás ao rosto. Exaltar-te, Senhor, na tua força, então cantaremos, louvaremos o teu poder. Eita, glórias a Deus, aleluia. Que palavra forte nessa manhã, né, irmãos? Sabe por quê, irmãos? Porque eu estava aqui falando com o Senhor sobre esse louvor, que nós deveremos louvar ao Senhor em qualquer instante, em qualquer momento, né? Nós temos que louvar o Senhor. E essa página aqui de Salmos 21, que foi até o 13, ela fala sobre isso, de exaltar o Senhor, né? Eita, glórias a Deus, né? Glórias a Deus, aleluia. Tem alguém insistindo em me ligar, mas quando eu estou falando com Deus na presença, eu não atendo ligação, porque não tem como, né? Não tem como fazer duas coisas e logo após a gente retorna aí as ligações, amém?
E aí eu estava escutando o louvor de adoração, né, que fala que não deveremos, não vamos deixar de fazer a vontade do nosso Pai. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem fiz que anda na escuridão, nem tarde que assola. Não importa quantos caiam ao meu lado, direita, esquerda, sou protegido. Se eu for fiel, moverei o céu. Glória a Deus. Eu vou tirar agora, né, porque o vídeo é muito pesado também. Aí nós vamos agora entrar na palavra. Irmão, a palavra veio forte hoje. O inimigo tenta nos calar, o inimigo tenta nos, que a palavra veio falar. O inimigo vem com artimanhas. E essa palavra artimanhas que eu fui estudar hoje para saber, né? Lá em Efésios 6:11, a palavra diz assim: nos demais, vou ler desde o 10, né? Mas a 11 diz assim: revesti vós de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as estatutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar, né, contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestial, né? Então, irmãos, aqui fala que as artimanhas do diabo inclui o quê? O que as artimanhas do diabo inclui? A mentira, porque ele é o pai da mentira. E ele vem também com o quê? Com desavença, né? Ele vem com discórdia, fofoca, confusão. Tudo isso é artimanha do inimigo, né? Para tirar a tua paz, para que você venha distrair daquilo. Porque de repente, irmão, começa a acontecer umas coisas assim do nada e você fala: Senhor, mas o que é isso? Vamos o quê? Revestir vós de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as estatutas e ciladas do diabo, né? As artimanhas do diabo incluem o quê? Distorcer o significado das escrituras de Deus para se adequar aos objetivos do diabo, utilizar estratégia alvos para afastar as pessoas de Deus e da verdade, tirar a alegria das pessoas. Essa é uma que inclui as artimanhas do diabo. Ele quer ver as pessoas nervosas, irritadas, desconfiadas, né? E essa palavra de hoje, ela fala que a gente tem que se revestir de toda a armadura de Deus, a fim de que possamos permanecer a salvo das táticas e das artimanhas de Satanás. Então, nós temos que se reverter, né? Revestir vós de toda a armadura de Deus, né? Em Efésios 6:11 nos diz para revestir de todas as armaduras de Deus, para que possais estar firme contra a cilada do diabo. Quando o inimigo não consegue mais mover na sua vida, por quê? A sua mente já está firmada em Deus. Quando você vê tentando causar uma confusão dentro do seu trabalho, sua casa, dentro da sua família, sua congregação, você já sabe, você já vai revestir da palavra, você vai vir aqui, vai orar, vai ler a palavra de Deus e vai falar na sua casa, vai declarar na sua casa também, em voz alta. Você vai se posicionar e vai dizer: aqui não, aqui não, bata-te de ré daqui, Satanás, porque aqui na minha casa tem paz, tem amor, tem harmonia, tem perseverança, tem fé, tem esperança e tem confiança no Senhor, que fez os céus e a terra, o Deus poderoso. Aqui não. Aqui você não vem com mentira. Aqui você não vem com discórdia. Aqui você não vem querer
distorcer a situação. Eita, glórias de Deus, aleluia, porque o Deus se faz presente na nossa casa. O que o apóstolo Paulo, né? O que o apóstolo Paulo quis dizer em Efésios 6:11? O apóstolo considera a todos os cristãos que como tendo uma guerra a manter contra numerosos e poderosos e súteis inimigos que não tem mais poder que Deus sobre a nossa vida e que, portanto, eles precisariam de muita força e muita coragem na armadura completa e habilitada para usá-la, né? Nós temos a armadura, mas nós temos que o quê? Ter hábito. Nós temos que trazer para nossa vida hábito de quê? De ler a palavra de Deus, de ler a Bíblia, de orar, né? Para usar as armaduras de Deus, né? Em prol da nossa vida. Então nós temos que aprender a usá-la. Muitas vezes nós estamos vendo uma coisa acontecer, quando nós vamos ver, nós já estamos envolvidos ali no embaralhamento. Então não podemos, né? Na Bíblia o termo artimanha se refere-se a artifícios, estatutas, arte ou tentativa de nos iludir e destruir, né? O inimigo vem com uma coisa bonita, com um prato bonito, com algo bonito na sua mente, para te iludir. Ou então vem com muita força para a discórdia, né? Por exemplo, em Provérbio 29:6 diz que os ímpios são capturados nas artimanhas de seus próprios pecados, né? O inimigo, ele fica esperando uma brecha para ele poder te acusar, ou para ele poder entrar ali e fazer uma artimanha na sua vida. Então, você tem que fechar as brechas, né? Você tem que ser certo naquilo que você faz, naquilo que você fala e na confiança que você tem em Deus. Porque o inimigo pode usar pessoas, porque ele usa pessoas que se deixam usar para querer dizer aquilo que você não é, aquilo que você não faz e aquilo que não acontece na sua vida. Porque quem serve o Senhor não fica enganado de nada se fica enganado. O Senhor coloca nos seus olhos para que você veja, a não ser que você não tenha intimidade com Deus, né? Aqui, intimidade que eu falo da oração, na palavra, né, no jejum, no propósito, né? Às vezes a gente jejua até mesmo sem saber. O Senhor coloca aquela situação porque o Senhor quer que você mate a tua carne, porque Ele está preparando você para algo melhor. Muitas vezes, irmão, nós não conseguimos fazer por conta própria. Eu fiquei um tempão dentro da minha casa sem televisão. Eu aceitei, a minha televisão estragou e eu aceitei. Eu não blasfemei contra Deus. Por quê? Porque eu sabia que o Senhor estava dando um tempo para mim disso. Não é que eu assisto tudo quanto é coisa, mas Deus, ele coloca às vezes isso para que a gente comece a enxergar outras coisas. Para a gente comece a ter visão em outras coisas. E aí ele precisa às vezes fazer isso, né? Para a gente não ficar só focado naquilo. Porque muitas vezes a gente fala, não tem nada para fazer, então vou assistir televisão. Não, vai ler a palavra, vai estudar a palavra, vai orar, né? Muitas vezes Deus faz isso para que nós, e Ele faz também para ver como que nós reagimos a essa situação, né? Que se nós estamos dando mais valor para as coisas, tá repreendido em nome de Jesus, né? Tá repreendido em nome de Jesus. Toda arma forjada contra os meus ouvidos agora, venha cair por terra em nome de Jesus. Toda atrapalhação, venha cair por terra em nome de Jesus. Que o Senhor acampe aqui agora os seus anjos com espada de fogo, em nome de Jesus. Irmãos, aqui Davi exorta louvar a majestade de Deus. Aqui que falou em Provérbios, né? Não em Salmos, em Provérbios 29, vamos ver aqui, 29, abrir certinho no 29, 6, ele diz assim: na congregação do homem mau há laços, mas o justo conta e regozija-se, né? Então, se
Na congregação do homem mau há laços, mas o justo conta com o regozijo se. Há laço, mas o justo conta com o regozijo se. Eita, glórias a Deus, aleluia. Por quê? Por que está falando isso? Porque mesmo que tenha lá as artimanhas, as negócios, nós sabemos, nós conhecemos a verdade. A palavra diz que quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos. Nós somos livres. Então eu conheço a verdade, vou falar, epa, isso daí não, isso daí pra mim não quero. Não quero esse tipo de coisa, de corrupção, de coisas erradas. Não quero. Eu conheço a palavra de Deus. Deus falou que vai me sustentar. Mesmo no tempo de dificuldade, Deus vai me sustentar. Eu não vou atrás de coisas erradas. Eita, glórias a Deus. Eu não aceito para minha vida coisas erradas, coisas mundanas, coisas que desagradam o coração de Deus, né? Eita, glórias a Deus, aleluia. E vamos buscar então lá também em Apocalipse 12, 9 e 10. Vamos ver? Em Apocalipse 12, 9 e 10. Vamos ver. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana todo o mundo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Aleluia! E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada esta a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, ao qual adiante de nosso Deus os acusava de dia e de noite, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Eita, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus, aleluia. Então aqui em Apocalipse 12, verso 9 e 10 fala, né, que ele é acusador, né? Satanás é chamado de acusador, né? Aí diz que houve uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, ao qual adiante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eita glória, nós não somos mais acusados, né? Nós somos libertos. O versículo também menciona o conflito entre o mal e o bem no mundo, e com o diabo e Satanás sendo lançado na terra. Aleluia! Então Deus fala conosco nessa manhã que nós não devemos aceitar mentiras, né? Que o diabo é o pai da mentira. Então ele veio para matar, roubar e destruir. Então nós não vamos aceitar acusação em nossa vida. Nós repreendemos em nome de Jesus. Porque aqui fala que agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, a qual adiante do nosso Deus os acusava de dia e de noite, né? Antes, agora não pode mais. Eita, glórias a Deus, aleluia. Tá vendo, irmãos? Que palavra forte nessa manhã, pela honra e glória do Senhor. E fomos também lá em 1 Pedro 5, 8, 9, né? 1 Pedro 5, 8, 9, aqui. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo é o vosso adversário, anda em derredor, brandando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé,
sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, não tem como fugir, irmãos. As aflições aqui fala na Bíblia que se cumprem, mas nós temos que vigiar. Aqui fala onde se recomenda estar alerta e vigilante contra Satanás, né? Em 1 Pedro 5, 8, 9 diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo é o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Não pense você que quem está resistindo ao mal não passa por tribulação. Vai passar. Aquele que está firme no Senhor, mas resistindo ao mal, vai passar por tribulação. Mas nós vamos vencer, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A palavra também diz. Aí nós vamos procurar lá em 2 Coríntios 4, 6. Vamos ver. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos o vosso servo, por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nosso coração para eliminar do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então essa palavra também é uma palavra forte, irmão, que veio falar conosco, né? Que veio falar aqui conosco. Em 2 Coríntios 4, 6, ela está falando onde Satanás é chamado de o Deus desse mundo. Então ele quer ser o Deus desse mundo, mas ele não é Deus nosso, não. Nosso Deus é o Deus poderoso que criou os céus e a terra, né? E o Senhor está firmado em nós e nós confiamos. E aqui diz: Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Não tem outro assunto para nós falarmos. Nós que servimos ao Senhor não tem não. É esse assunto, né? Não queiram deixar o evangelho de lado. O que está resplandecendo em nós, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o inimigo de nossas almas, ele está cegando o entendimento das pessoas, para que as pessoas não vejam a Deus, para que as pessoas não conheçam a palavra de Deus, que é o evangelho, para que as pessoas não busquem o entendimento, né? Porque se ela buscar o entendimento, ela vai entender, né? Porque nós pregamos, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Então nós não pregamos a palavra para nós só. Nós fazemos isso por amor a Cristo, né? E que as pessoas entendam a tua palavra, o que é que a palavra diz para nós, como reagir, né? O que nós estamos caminhando, aonde que nós estamos caminhando, para a luz ou para as trevas? A palavra também diz quem nós estamos servindo, né? Aí, em 2 Coríntios 4, 6, afirma que Deus cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. Você sabia que Deus tem esse poder? Porque quando Nabucodonosor afrontou o Deus vivo, o que aconteceu com ele? Ele virou um animal. E ele ficou lá, né? Rugindo lá e virou um animal. E aqui fala que esse tempo
né? Já está chegando, já está aí. Afirma que Deus cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nós não devemos nos pregar a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, e somos servo dele por amor. O versículo 6 nos chama para refletirmos a luz de Deus, do mundo, a luz de Jesus no mundo, e a partilhar a luz com outras pessoas. Então, onde a gente for, quem que nós estamos refletindo? Nós temos que refletir a luz de Jesus. Aquela pessoa tem que enxergar em você, porque depois que você foi lá, falou alguma coisa para a pessoa, ou tratou a pessoa vai enxergar em você quem? Ela tem que enxergar em você luz de Jesus, não trevas, não o mal, né? Ela tem que enxergar Jesus em você, né? Glórias a Deus, aleluia. Isso é colocação em prática da sua vida diária, né? Glórias a Deus, aleluia. E quando o inimigo vir repreender ele, né? Ficar nervoso e falar, repreende ele. E aí nós fomos lá em João 8:44, né? João 8:44. É João 8:44 que diz que a palavra para identificar mais ainda, a palavra para dizer o que o Espírito Santo quer dizer. Aqui, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso. E o pai da mentira, mas porque vós digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence do pecado? E se vós digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Olha que palavra forte nessa manhã, irmãos. É uma palavra que confronta, né? Porque se nós somos de Deus, por que nós não ouvimos a palavra de Deus? Porque nós não escutamos? Aqui diz. A palavra hoje, ela veio poderosa, né? Aonde Satanás é chamado de pai da mentira, né? Porque ele é o pai da mentira e fica aí inventando um monte de coisa, distorcendo a palavra de Deus, falando umas coisas, né? Aí fala, João 8:44 é uma passagem bíblica do Evangelho de João, que destaca a importância de seguir e anunciar a verdade de Deus e resistir à mentira do diabo. O diabo é mentiroso e é pai da mentira. A Bíblia fala aqui, irmãos. A Bíblia está falando conosco desde a hora que eu comecei aqui a ler a palavra, muito forte. Eu não programei nada desses versículos. Tudo aqui é o Espírito Santo de Deus, né? Glórias a Deus, aleluia. Aí nós fomos lá também. Nós fomos lá também em 1 João 3:8. 1 João 3:8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Isto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, nós temos que prestar atenção. Qualquer que não pratica a justiça, não ama o seu irmão, não é de Deus.
Olha a palavra forte nessa manhã, irmão. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa matou? Porque as suas obras eram más e do seu irmão era o quê? Justa, né? Então a obra do irmão dele era justa e a obra dele era mal. Então ele continua dizendo: não, meus irmãos, não vos maravilhe, não vos aborreça, né? Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos aos irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanecente nele e a vida eterna, né? Não podemos falar, né? Mas a Bíblia diz que aquele que tira a sua vida é homicida, né? Não tem a vida eterna. Conhecemos a caridade, nisso que ele deu a vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Eita, glórias a Deus, né? Quem, pois, tiver bens do mundo, a palavra, tipo a palavra que eu disse ontem, né? Quem, pois, tiver bens do mundo e vende ao seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas. Como estará nele a caridade de Deus? É Deus chamando a gente, né? Porque eu estava falando ontem num áudio que eu falei ontem, que eu li a palavra também, falei ontem, eu gravei um áudio, coloquei no meu status. E eu estava falando ontem, irmãos, que muita gente está perdendo muita coisa, né? Muita gente que tem bens. Não é errado, né? A gente ter bens materiais. Mas é errado, irmãos, a gente ter avareza, querer tudo pra gente e não dividir nada com aquele que não tem, né? Desde que o mundo é mundo, o Senhor nos ensina isso. Nós temos que ter esse dom da partilha. Às vezes a pessoa acha que ela vai ficar sem. Não. Quando nós temos dom da partilha, Deus nunca deixa faltar em nosso lar, né? Irmãos, o que você considera, né? A falta. Você tem um teto para você dormir, você tem uma cama para você deitar, você tem uma condição para pagar o seu aluguel, a sua luz, a sua água. Você já é rico e você não sabia. Você tem um arroz e um feijão em casa para comer, às vezes você não tem a carne, ou às vezes mas você já é rico e você não sabia, né? Agora tem gente que não tem um nada, irmão, um nada. Sabe o que é um nada? Né? E ele mesmo assim, ele tem um sorriso no rosto, ele tem um coração moldado por Deus, né? Aonde que o mundo está precisando mais, né? Aonde que o mundo está precisando mais olhar mais para os lados e ver, né? Eu quero muito, eu quero isso, quero aquilo. Amém, não é errado você querer ter, né? É bom, Deus é o dono do ouro e da prata, ele capacita nós, né? Mas espera aí, nós também temos que entender o dom da partilha, da repartilha, né? Isso é muito importante na nossa vida, né? Então eu li lá o último, né? 1 João 3,8, né? Se diz: quem comete pecado é do diabo. A palavra é certa, não tem como fugir. Mas a Bíblia também diz que aqueles que dizem que não comete pecado, também peca. Porque nós somos falho, fraco e pecador. Então nós temos que vigiar, né? Nós temos que vigiar constantemente, estarmos firmes em Jesus. 1 João 3,8 diz que Deus manifestou o seu Filho, Jesus Cristo, para desfazer as obras do diabo. O versículo implica que a obra de Jesus foi vencer o diabo e libertar as pessoas do seu poder. Então Jesus nos libertou. Por que nós estamos deixando o inimigo tomar conta da nossa vida, irmãos?
Aqui diz a palavra que Jesus libertou nós da mão dele. Então ele não tem poder na nossa vida, ele não tem poder na vida dos nossos filhos, ele não tem poder na nossa casa. Quando nós temos certeza disso, nós vamos abrir a nossa boca, nós temos confiança, falar: ei, aqui não, aqui não, dentro da minha casa, da minha família não. Pega sua bagagem e vá de ré. Aqui dentro da minha casa tem Jesus. Aqui tem harmonia, tem paz, tem amor, tem perseverança, tem fé. Eita, glórias a Deus. A Bíblia também diz, a palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflição, mas eu venci. Então aqui fala que o Senhor venceu por nós, para nos libertar, para nos tirar da mão dele. Ele levou todas as dores, todas as nossas enfermidades. E aí, como nós não temos essa autoridade que Deus nos deu? Abra sua boca agora e coloca a sua casa em ordem aí, irmãos. Né? Se tiver alguma coisa errada aí, coloca aí em ordem. Eita, glórias a Deus, aleluia. E aí, para terminar, né, aqui, nós vamos lá em 2 Coríntios. Voltamos lá em 2 Coríntios, no verso 2. Né, no verso 2 pra frente, né? Eu tava no 4. No 2, 11, né? No 2, 11. Porque não ignoramos os seus artes, né? Porque nós não podemos ignorar. Diz para que Satanás não se aproveite de nós por não ignoramos a sua cilada. Não ignore não, irmãos. Esse versículo implica que os cristãos não devem subestimar ou esquemar de Satanás, né? Que precisam de estar cientes das suas táticas para lhe resistir. Então eu preciso estar ciente, né, que ele trama uma cilada, uma tática, ele tem, mas ele já caiu por terra. Eu tenho que estar ciente, né, das armadilhas, a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois ignorarmos as suas artimanhas, né, ministros da nova aliança, porque não ignoramos as suas maquinações. Então ele arma ali, maquina, né, o mal. Igual quando ele usa a mente de uma pessoa para maquinar o mal, irmãos. Porque quando você vê, você fala assim: mas como que fulano fez isso? Eu não acredito. Então ele maquinou ali para fazer o mal, né? O que significa artimanha na Bíblia, né? Sacerdotal. É um homem pregar e estabelecer-se como uma luz para o mundo, a fim de obter lucros e louvar do mundo, né? E não procurar, porém, o bem-estar desse ano. Então, é pecado também, porque no caso o homem pede a glória para ele, como se ele fosse a luz do mundo, né? Ele faz, coloca o homem no altar, né? Não, no altar tem que estar no homem Jesus, ele tem que diminuir para que Deus cresça nele. Então a palavra diz também que essas artimanhas o inimigo usa, né, para dizer que o homem tem poder, né? Para o homem se sentir, mas não. Quem tem poder é Deus sobre a nossa vida. É Deus que tem poder. Então, isso são artimanhas do Satanás, né? Que diz para que Satanás não se aproveite de nós, pois não ignoramos a sua cilada. Esse versículo implica que os cristãos não devem subestimar os esquemas de Satanás, de que precisam de estar cientes das suas táticas para lhe resistir. Então, quando chegar no lugar, já começa a orar. Senhor, eu estou indo ali, né, naquela casa, eu vou ali,
Que o Senhor proteja a minha vida, a vida da minha família, dos meus filhos. Que o Senhor veja se tem laço, o Senhor veja se tem artimanha, o Senhor fecha a minha boca, o Senhor abre a minha boca para falar na tua palavra, né? Que da minha boca não saia nada de mentira, mas em sim da sua palavra, né? Que a sua palavra é luz, é lâmpada para os nossos pés, é direção para os nossos passos, nossa vida. Então que o Senhor artimanha. Tem muita gente, irmãos, passando por laço, porque quando nós posicionamos e fazemos a vontade de Deus, vem muitos laços, artimanha, para tentar tirar nós da direção. Às vezes vem uma doença que nem é doença, sabe? Não tem nada com você. Às vezes vem uma turbulência dentro da sua casa, seus filhos, esposo, vem um monte de coisa, sabe por quê? Para tirar o seu foco de Deus. Mas aí nós temos que revestir das armaduras de Deus, né? Que está lá em Efésios 10, 6, você vai ler lá toda e você vai aprender como você vai se revestir contra as armaduras de Deus, né? Para que nós possamos enfrentar os dias maus, né? Os dias maus, ele vem. Como tem os dias bons, também tem os dias maus. E nós precisamos estar alicerçado, preparado. Nós temos que estar na obediência do Senhor, né? Nós temos que ser justo, né? E a Bíblia tem falado muito que o inimigo tem usado muita desavença entre família, né? Principalmente aí sobre honra, pai e mãe, que são princípios, mandamentos da Bíblia. Então o inimigo tem focado nisso, para que os filhos não respeitem os pais. Como eles não conhecem a palavra, tem muitos filhos nossos mesmo que não estão ainda em Deus. E aí o inimigo usa disso, dessa tática. Qual é a sua tática? É orar pelo seu filho, não fazer a vontade do inimigo, né? Orar pelo seu filho. Qual é a sua tática? Orar pela sua família que ainda não tem essa visão, né? Que veio de uma tradição lá e aí acha que não enxerga nada disso, né? É se posicionar e orar mesmo, né? A luta é contra principado e potestade do mal, não é uns contra os outros, né? Nós deveremos amar até nossos inimigos, dar de comer, dar de beber, até aqueles que são nossos inimigos. Mas como que nós vamos conseguir isso? A irmã Maria Aparecida, isso é muito falsidade, né? A pessoa faz mal para mim, eu vou lá amar ela. Como que nós vamos fazer isso? Quebrando as artimanhas de Satanás. Prostramos aos pés do Senhor e dizemos: Senhor, olhai por esse irmão, por essa irmã que me persegue. Olhai pela vida dele, né? Eu quero representar o Senhor. Eu quero demonstrar que o Senhor vive em mim. E eu vou mostrar. Irmão, você vai quebrar o coração daquela pessoa, mas agindo dessa forma, não caindo na cilada do inimigo, que ele veio aí para trazer muita desavença e está acontecendo muita desavença, principalmente dentro de família. Destruição, né? Ora junto. Ah, meu filho tem depressão, vamos aqui orar junto. Meu filho tem ansiedade, vamos aqui orar junto. Não estou desprezando os médicos. Não estou desprezando que Deus colocou os médicos aqui também para nos ajudar. Leve ao médico. Mas vem cá, vamos orar junto. Crie hábito com a sua família de orar. Ai, é difícil, irmã. Hoje estou cansado, hoje trabalhei demais. Ai, estou com sono. Aí vem um sono. Na hora de orar, dá tudo, irmão. Dá sono, dá vontade de sair, dá vontade de tudo. Aí você pega e luta contra a sua carne. Fala: negativo, eu vou orar. Eu vou orar mesmo sem vontade. Eu vou orar mesmo com sono. Eu vou orar mesmo cansado. Eu vou orar. E inclusive essa palestra aí que teve lá na igreja com Elisier Rodrigues, ele fala muito sobre isso, sobre a gente aprender a orar, né? Às vezes a gente não sabe como vai falar com Deus, né? E aí nós temos que aprender a falar com Deus, né? E aqui, vamos ler aqui, em Efésios 6:10 diz que as armaduras de Deus, nós demais irmãos meus, fortalecei vós no Senhor e na força do seu poder. Então, em quem nós temos que fortalecer? No Senhor. Buscar
a força do Senhor, não a nossa própria, né? Aí fala, revestir vós de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a estatuta e cilada do diabo. Quais são as armaduras de Deus? A palavra é a primeira armadura de Deus, a oração, é a comunhão em oração, a fé. Qual outro mais? É você jejuar também, jejue, busque o Senhor. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra o potestade, contra as príncipes das trevas desse século, contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestial. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Firme é resistir, o vento está passando, o barco está agitando, você está ali firme. Às vezes você está ali no meio de uma enchente com todo mundo, você fala, ei, nós servimos um Deus poderoso. Se nós falar com aquela monte, para aquele monte mover, ele move. Se nós adorarmos o Senhor e falar, Senhor, cessa essa água, o Senhor cessa. Mas o que falta? Firmeza, firmamento, confiança em Deus, naquela oração que você fez ali com fé, né? Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. O nosso lombo com a verdade, que é a palavra de Deus falando a verdade. E revestido a couraça da justiça. Sermos justos, né? Falar a verdade, ser justo, não mentir, fazer as coisas certas, mesmo que venha errada, você tem que sacrificar. Eu já saí de empregos que eu sacrifiquei pela palavra do Senhor, e o Senhor me honrou, mas eu falei a verdade, né? Calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Qual que vai dar a paz para nós, que excede todo entendimento, na hora que o vento está soprando, na hora que o fogo está pegando, qual que é? É essa palavra aqui de Deus. Senhor, fala comigo em tua palavra, Senhor. Fala comigo, eu estou angustiado, a minha alma está abatida. Ó, minha alma, por que se abate? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Ó, Senhor, fala comigo, Senhor. Né? Eu preciso da tua palavra para acalmar o meu coração. Eu estou desconfiado, eu estou triste. Fala com Deus aí, né? Tomando sobretudo o escudo da fé. Eita, glórias a Deus. Aonde está a tua fé? Aonde está a tua fé? Ah, irmã Maria Aparecida, eu não vejo nada, todo dia a mesma coisa, eu estou em casa, eu estou aqui, ai, não abre Onde está a tua fé? Senhor, meu Deus, eu estou aqui. Eu sei que é o tempo do Senhor, mas eu confio, mesmo que não está acontecendo nada, Senhor. Mesmo que eu não estou vendo nada, eu confio que o Senhor trará para minha vida, minha casa, minha família, né? Com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Vai apagar todo o mal que está no seu coração, a perturbação, vai fugir de nós a coisa ruim, né? Eita, glórias a Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha só, fala da palavra. A palavra de Deus, né? Ela vai tomar a nós, que nós vamos seguir o rumo à salvação, né? Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, vigia, irmão, com toda perseverança, persevere na oração, persevere. Ah, irmã, eu tô cansada de orar, de suplicar, mas é uma contenda, é uma confusão. Persevere, né? E súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dado, ó, abrir a minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório no ministério do evangelho. Eita, glórias a Deus. Então, irmãos, eu tenho que viver essa palavra. Eu tenho que buscar o que Deus tem falado conosco, né? E vamos aí buscar, né? Que nós temos que ser, né? Nós temos que fazer, não só aqui ler a palavra e não vamos viver a palavra e não ser, né? Vamos colocar isso
em prática. Reúne aí seu vizinho, chama seu vizinho, vamos orar, né? Vamos orar, vamos vir aqui na minha casa, vamos orar, mas ore, irmãos, ore, né? Para que Deus venha livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, né? E venha livrar de todo o mal. Livre de passar por situações, a Bíblia diz que no mundo teremos aflições, mas o Senhor venceu o mundo. Então, nós precisamos estar cientes, né, das coisas. Para quê? Para resistir esses tempos ruins, né? E dando graça a Deus. Porque ainda assim, Jesus, Deus, né, que deu Jesus lá para morrer por nós, ainda está tendo misericórdia e graça de nós, né? Ainda está cuidando, né? Então vamos continuar firmado na tua palavra. Amém, irmão? Glórias a Deus, aleluias. Então, até aqui o Senhor me capacitou para deixar essa palavra, em nome de Jesus Cristo, a nossa vida, os nossos corações, para que nós tenhamos, para que nós nos revestimos de toda a armadura de Deus, né? Para que nós estejamos preparados. Não tem essa história, eu não fiquei sabendo, eu não sabia que isso ia acontecer, olha, aconteceu com a tragédia, mas eu não. A palavra de Deus está aqui, irmãos. Ela fala o tempo todo conosco, né? Nós temos que estudar a palavra, ler a palavra, porque a Bíblia também fala que o meu povo, por falta de quê? De conhecimento e entendimento, padece, né? Por quê? Porque não quer conhecer Jesus, não quer ter Jesus participando da sua vida, não quer ter Jesus no centro da sua vida, né? E a gente tem que ter Jesus no centro da nossa vida. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Eu deixo essa palavra nessa manhã abençoada de terça-feira, que veio lá em Efésios, né? 6:11, Apocalipse 12:9 e 10, 1 Pedro 5:8-9, 2 Coríntios 4:6, João 8:44, 1 João 3:8 e 2 Coríntios 2:11. Glórias a Deus, aleluia. E ainda assim, o Espírito Santo também falou conosco lá em Salmos de número 21, que a gente leu até o verso 13, né? Glórias a Deus, aleluia. O Senhor é bom em todos os momentos da nossa vida. Eu sempre digo que o Senhor é bom até nas nossas dificuldades. Basta que nós reconhecemos que nós somos falho, fraco e pecador e que nós precisamos da presença do Senhor na nossa vida todos os dias. A cada amanhecer, as esperanças e a misericórdia do Senhor se renova sobre a nossa vida, né? Amém? Glórias a Deus. Um beijo no coração de todos. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus.